Patologias mais comuns, né? A gente estava falando aqui sobre lesão de menisco. Fala pra gente aí sobre lesão de menisco. Isso. O menisco é uma outra estrutura, né? Que é muito importante do joelho, assim, as pessoas conhecem muito, é uma estrutura que é muito lesionada, que um dos grandes motivos do paciente procurar o ortopedista. Então, de um modo geral, o menisco ele é um amortecedorzinho que fica no meio do joelho. Ele fica entre o fêmur em cima e a tíbia embaixo, ou seja, o osso da coxa e o osso da perna. E ele amortece. Então, o menisco, se ele é um amortecedor, de um modo geral, ele quer proteger alguém, Certo. que é a cartilagem, que nós já falamos um pouquinho, que é a artrose, que é a condropatia. Que a cartilagem é o tecido mais precioso da articulação. É pela existência da cartilagem que a gente tem movimento articular. Então, o menisco, como um amortecedor, ele deve ser tratado. E o menisco pode ser acometido por múltiplos traumas, uma grande entorse. O menisco pode rasgar, ele pode se degenerar, ele pode ir estragando com o tempo. E de um modo geral, o tratamento das lesões meniscais, ele é conservador. Então, é muito comum o paciente procurar, doutor, fiz um exame, tem uma lesão de menisco, tenho que operar? A maioria das vezes não. Então, mudança de hábito de vida, fisioterapia, reforço muscular, algumas medicações, o ácido hialurônico, inclusive. Então, de um modo geral, o paciente com a lesão meniscal, ele fica bem com o tratamento conservador. Agora, se você tem algumas lesões específicas, né, tem uma lesão que a gente chama em alça de balde, que é uma lesão que você quase que destrói o menisco por inteiro. Normalmente, essa lesão está indicado o tratamento cirúrgico inicial, né, ela pode bloquear o joelho, é uma lesão ruim. Tem uma outra lesão que a gente chama lesão da raiz do menisco, que se você não repara essa lesão, o paciente perde o menisco inteiro. Então existem dois grandes motivos, por exemplo, a gente operar o joelho quando você tem uma lesão de menisco. Então, ou quando existe falha no tratamento conservador, ou quando se você não opera aquela lesão, ela vai evoluir mal. Então as lesões de raiz, elas evoluem mal, as lesões em alça de balde, elas evoluem mal. As lesões em flap, normalmente, elas também evoluem mal. E aí, às vezes, você negligencia o tratamento cirúrgico e você perde aquele time, né? Aquela hora correta de operar e o paciente evolui com uma lesão muito pior. E quanto mais menisco ele perde, mais amortecedor ele perde. Então, mais comprometido vai ser a cartilagem dele ao longo do tempo. Então, a gente tem que evitar isso.